Boa noite, meu nome é Juliana. Eu defendi a minha dissertação há pouco tempo. Fiquei bem contente de ver as duas primeiras apresentações, porque o meu trabalho ele tem muito de inter e transdisciplinaridade, né? E envolve outras línguas também, embora eu tenha focado no inglês e no português. Meu foco é o trabalho colaborativo, então a codocência como prática colaborativa projetada para integração e cocriação entre os educadores e educadoras na educação bilíngue. Meu objetivo principal, então, era investigar como se constituem os espaços na sala de aula, né? Como é que é dividido ou compartilhado os espaços na sala de aula, quando eu tenho dois professores e cada um falando uma língua diferente por se tratar de um contexto bimultilingüe, né? E como é que se dá o uso dessas duas diferentes línguas no meu contexto, mas poderiam ser outras línguas ou mais línguas, né? Bom, como meus objetivos específicos, então, eu gostaria de saber quais são os benefícios e os desafios dessa interação, traçar alguns orientadores incipientes, né, para a prática da codocência e trazer alguns modelos que poderiam ser utilizados nessas interações. A minha metodologia foi de orientação etnográfica e grupo focal, pesquisa qualitativa. A instituição participante era uma instituição associada à SEBAS, ou seja, era 100% filantrópica. Na etapa, só atendia a etapa da educação infantil, atende mais ou menos 150 alunos e atende esses alunos não só no contexto educacional, mas provendo também algum apoio às famílias, né? Eles seguem todas as diretrizes educacionais como outras escolas, LDB, BNCC, tem parte diferenciada, tem parte especializada com atividades extracurriculares. E aí, então, foram 7 participantes na minha pesquisa, todas elas eram professoras graduadas, especializadas na área que elas atuavam e tinham feito o curso, né, que hoje a gente tem das 120 horas de extensão para atuar em educação bilíngue, que não está ainda, claro, né, homologado nas diretrizes da educação plurilingüe, mas que já está ocorrendo aí no mercado. Eu tive 3 etapas na minha pesquisa, então fiz análise de planejamento para as aulas que aconteceriam em codocência, nessa integração, fiz questionários individuais e depois, então, eu apliquei um grupo focal com uma ferramenta do design estratégico, né, que eu cunhei o nome como colmeia educacional. Bom, a partir dos planejamentos, em linhas gerais, a gente não teve nenhum registro de atuação colaborativa, embora fossem planejamentos, né, que tivessem sido direcionados para a prática integrativa. Todas as especificações de atividades eram voltadas para a língua adicional, no meu caso, inglês, dando um pressuposto de que a codocência, para elas, significava apenas a presença física de mais um professor na sala de aula. Aí, então, eu apliquei questionários, assim, com perguntas bem direcionadas para eu ir avançando nessas investigações, né? E perguntei sobre o objetivo, como é que era feita a cocriação, o planejamento, como é que elas dividiam os espaços ou organizavam esses espaços, né? Se os papéis de cada professora ali envolvida eram definidos e como é que era o uso da língua, que está lá no meu objetivo principal, né? Como é que fluía essa questão de usar uma ou outra língua. Com relação ao objetivo, aqui é importante lembrar que eram 7 participantes, mas uma não respondeu o questionário, né? Então, eu tenho 6 participantes e o objetivo é sempre aproveitar o tempo, né? Problema de todo professor. Apenas uma professora trouxe a questão da inovação na prática pedagógica. Com relação de como elas faziam os planejamentos, não houve consenso entre elas. Então, umas diziam que era informal, outras diziam que era individual, outras diziam que planejava em codocência, outras diziam que era síncrono, outras diziam que era assíncrono, então não havia, né, um direcionamento para o planejamento integrado.
os espaços de divisão para que elas pudessem estar juntas e as duas atuarem, tinha que ter uma divisão de tarefas dentro da sala de aula. Apenas uma educadora trouxe a questão da afinidade, que quando ela tinha afinidade com quem estava trabalhando com ela, elas faziam o planejamento, né, integrado, entre aspas, e iam assim, atuando colaborativamente de forma natural na sala de aula. E o espaço de atuação com relação ao uso da língua era sempre voltado para o inglês. Essa questão do uso da língua eu explorei mais numa pergunta dissertativa, porque era o meu foco do objetivo principal, né? E realmente a gente vê que tem um entendimento, assim, de quando a gente tem um contexto bilíngue, de que as professoras da língua de origem, né, da língua materna, seja lá a denominação que seja dada para a nossa uso da língua, né, elas trazem essa preocupação de que, eu preciso falar a língua adicional. Mas, na verdade, num contexto bilíngue ou multilíngue, o que vale é realmente o trânsito, né, fluido e natural de todas as línguas. Então, elas trazem que as professoras regentes também usavam a língua inglesa, né, e eram orientadas anteriormente pela professora da língua adicional. A professora de inglês até auxiliava elas durante a aula a falar em inglês e fazer a pronúncia correta. E, assim, um dos benefícios que elas trazem com relação ao uso da língua é que elas se sentiam, então, né, enfim, ativas no desenvolvimento linguístico das crianças na língua adicional. Aí, então, vendo todos esses dados, né, eu achava que eu precisava fazer algo bem dinâmico e que todas pudessem participar e trazer o seu ponto de vista no grupo focal. A princípio, eu pensei em jogar perguntas progressivas, né, das mais simples às mais complexas, para que elas pudessem conversar, mas eu achei que nem todas participariam e os dados não seriam efetivos. Então, eu usei conheci uma ferramenta do design estratégico que foi criado para criar alternativas para a sustentabilidade da moda, onde as pessoas conversavam. Era como um brainstorm ali, uma chuva de ideias, né? E elas iam trazendo categorias e pensando soluções. Então, ela tinha algumas cartas ali, eu criei 4 categorias de cartas para que elas pudessem ir montando como se fosse um jogo, né? E que elas tivessem a liberdade de transitar. Então, as minhas cartas, eu tinha as cartas categorias, as cartas especulativas, as cartas coringas e as cartas das línguas por se tratar de um contexto bilíngue. Juliana, desculpa te interromper, mais 2 minutinhos, tá? Para encerrar. As minhas cartas categorias diziam respeito ao planejamento, à codocência, ao papel e atitude do professor e as línguas, né? Aí eu tinha as cartas especulativas, que eram palavras-chave, e as cartas coringas em brancos, e elas iam montando a colmeia conforme as outras categorias, e aí criavam, então, o cenário delas com relação ao planejamento, à visão da codocência, né, ao papel e atuação do professor, e como é que isso ficava para cada uma das línguas. Muito bem, as considerações finais, né, nos mostraram que o entendimento das participantes acerca de codocência era apenas a presença física de mais um professor na sala de aula, sem que elas tivessem necessariamente um papel definido, e que nesse contexto a codocência era um recurso reparador, né? Principalmente para o tempo e logística da escola. Com relação ao uso da língua, se constatou que a gente precisa de uma formação continuada acerca da concepção bilíngue do ser bilíngue, né? Como benefícios e desafios para as docentes foi a questão de aproveitamento do tempo, experiência, interdisciplinaridade, interação e um aumento do interesse na educação bilíngue. Como desafios, o uso da língua adicional, tempo para o planejamento e a definição dos papéis do professor na sala de aula. Para os discentes, elas observaram melhor aproveitamento, maior atenção, possibilidade de diferenciação e avaliação e um ambiente seguro para o uso da língua adicional.
E o desafio é o entendimento da língua adicional em alguns momentos, que nem é um desafio, né, dentro da educação bilíngue. Aí eu tracei alguns modelos para codocência, para que elas pudessem também transitar e se basear, que foram fundamentados na pesquisa de Dove e Hognesfield, e os orientadores incipientes, né, para codocência, que seria um ambiente de pertencimento, uma rotina de planejamento colaborativo, isso como uma formação também. Terminou? Eu não sei dizer. Sim. Gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Primeiro, tem como voltar naquela parte lá das cartas, o que eu percebi que funcionava meio que como um mapa conceitual, não foi? Não. Não? É uma ferramenta diferente que você vai... Eu fui colocando, né, as cartas categoria, então eu colocava com relação ao planejamento, né? Então jogava a carta do planejamento e aí eu disponibilizava as cartas especulativas e as cartas coringas, que era carta em branco. Então essa foi tipo uma ferramenta, né, que eu ressignifiquei para que elas pudessem montar. Não era um mapa conceitual, mas era o processo que elas enxergavam ali nesse trabalho colaborativo. Então, as cartas especulativas, elas tinham palavras-chave com relação ao planejamento, por exemplo. Elas não usavam todas, elas usavam aquelas que se encaixava para o que elas faziam, e as cartas coringas em branco, elas podiam escrever algo, né, que não tivesse ali nas minhas cartas especulativas. Aí eu dava 5 minutos para elas, e elas montavam a primeira categoria. Aí eu inseria a segunda categoria, que era codocência, e disponibilizava outras cartas especulativas. E elas iam reorganizando. Eu não sei como que... Deixa eu ver se eu consigo aqui te mostrar. Aqui, ó. Então, elas iam... Se você olhar as cartas aqui, ó, elas têm cores diferentes, porque elas, cada vez que eu inseria uma categoria, elas poderiam reorganizar as cartas que serviam para todas as outras. E aí foi consecutivamente, né? Foi planejamento, codocência, depois papel e atitude do professor. E, por fim, eu coloquei as cartas da língua de origem e da língua adicional, que elas não tinham cartas especulativas, porque elas serviam só para elas reorganizarem todas as cartas que estavam ali e poder sinalizar o que elas faziam em uma língua e em outra língua, né? Então, por exemplo, essa foi, que está na tela, né? Foi a colmeia que ficou delas imaginando qual que era o processo da integração ou interação entre elas na sala de aula. E vejam, né? Aqui aqui tem a língua de origem, ó, e todos os elementos que estão ligados só pela carta da integração, e aqui não dá para ver, mas a língua adicional tem todos esses outros elementos e está totalmente separada do outro lado, né? Como os dados anteriores, a geração de dados anteriores nos mostrou através dos planejamentos e também dos questionários individuais. O nosso tempo de perguntas e de apresentação encerrou. Juliana, muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom te ouvir. Não aplaudimos a Juliana, né? É o momento agora.